Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos da cidade de Sucatinga e de Beberibe, no litoral cearense. Eles que também estão começando a acompanhar o nosso conteúdo aqui. Saudações, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos. Você está no canal Para que Todos Saibam. Eu sou o Alan e hoje é dia de recapitulação, dia de estudo adicional da lição. Hoje vamos recapitular a lição 5, a ira do amor divino. Vamos orar para iniciarmos? Querido Deus, estamos terminando, ó Senhor, mais uma semana de estudos e queremos te agradecer, ó Pai, por tanto conhecimento, tanta verdade revelada. Obrigado por nos fazer entender, Senhor, que a ira também é uma manifestação do teu amor por nós. Dá-nos um dia de preparação para recebermos o teu santo sábado logo mais, sob a tua graça, segundo a tua vontade, pela inspiração do Espírito Santo, e em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O verso para memorizar desta semana está em Salmo 78, versículo 38. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Hoje é sexta-feira, 31 de janeiro. Finalmente estamos terminando o primeiro mês do ano. O estudo adicional nos traz um trecho de Patriarcas e Profetas, páginas 273 e 274. Nos diz o seguinte: os israelitas haviam sido culpados de traição contra um rei que tinha dado a eles tantos benefícios e a cuja autoridade voluntariamente haviam se comprometido a obedecer. Para que o governo divino pudesse se manter, a justiça devia ser executada sobre os traidores. No entanto, até nisso foi vista a misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo que ele mantinha sua lei, concedia a todos liberdade de escolha e oportunidade de arrependimento. Só foram eliminados aqueles que persistiram na rebelião. Executando justiça sobre os criminosos, Moisés, como instrumento de Deus, devia deixar registrado um protesto solene e público contra seu delito. Quando, dali em diante, os israelitas tivessem que condenar a idolatria das tribos vizinhas, seus inimigos lançariam contra eles a acusação de que o povo que afirmava ter a Jeová como seu Deus fizera um bezerro e o adorara em Horebe. Então, embora fossem obrigados a reconhecer a infeliz verdade, Israel poderia indicar o terrível destino dos transgressores, como prova de que seu pecado não havia sido aprovado nem desculpado. O amor, não menos que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre esse pecado. A fim de salvar a muitos, ele tinha de castigar a poucos. Patriarcas e Profetas, como já mencionamos, páginas 273 e 274. Das perguntas para consideração, eu vou lançar apenas a primeira da lição. Por que tantas pessoas enfrentam dificuldades para compreender a ideia da ira divina? O que foi que ajudou você, pessoalmente, a entender melhor esse conceito? Se puder, deixe a sua opinião nos comentários. Aliás, se você for até os comentários e deixar um simples bom dia para nós, isso já fortalece demais o nosso canal. E eu agradeço de coração pela força. A partir de agora, vamos acompanhar o auxiliar do professor. A lição dessa semana teve como título A Ira do Amor Divino. A introdução da lição nos diz que a ira de Deus é uma expressão de seu amor, que punirá o mal e o pecado. A lição dessa semana destaca duas ideias principais. A primeira delas é de que a ira de Deus é a sua resposta santa e paciente ao pecado. Essa ira não se baseia numa iniciativa arbitrária, descontrolada ou vingativa. Pelo contrário, é sempre uma reação amorosa e firme contra o mal e a injustiça. A ira de Deus é uma resposta ao pecado contínuo e rebelde que causa dano
à sua criação. A ira divina é mais uma das expressões de seu amor, seja para punir pessoas mais pelos seus pecados ou para libertar seu povo das garras do mal. Nas Escrituras, a ira de Deus deve ser compreendida no contexto da narrativa bíblica mais ampla, como vemos no Salmo 78. Apesar de todos os sinais e maravilhas realizados por Deus, seu povo o esqueceu, tornando-se teimoso e rebelde, tendo coração impenitente. A segunda ideia destacada pela lição é que a ira de Deus é uma indignação amorosa e justa. Nas Escrituras, encontramos descrições bastante vívidas da ira de Deus, como uma indignação amorosa e justa contra a opressão e o sofrimento de seu povo. O Senhor intervém ativamente para punir o mal, dada a sua justa indignação, que é motivada por perfeita bondade e amor. Sua ira é a resposta adequada de amor contra o mal, já que o mal fere as criaturas que ele ama. Levando em conta a resposta completamente adequada de Deus à injustiça e ao mal, como devemos trabalhar para, de maneira concreta, eliminar a injustiça e diminuir o sofrimento dos outros? Vamos mergulhar um pouco mais fundo agora na primeira ideia principal que a lição destaca nessa semana, a de que a ira de Deus é a sua resposta santa e paciente ao pecado. Devemos compreender o ensino bíblico sobre a ira de Deus no contexto das narrativas em que ela é mencionada. O Salmo 78, que é o segundo salmo mais longo do Saltério, depois do capítulo 119, destaca eventos específicos da história de Israel, especialmente o êxodo e as peregrinações no deserto. Nessa narrativa poética, Asaf encoraja o povo de Deus a ser fiel ao Senhor, em contraste com as gerações rebeldes do passado. Diferentemente de muitos salmos, o Salmo 78 não é dirigido a Deus na forma de um cântico de oração, mas ao povo na forma de um cântico de instrução. Muito provavelmente, o salmista pretendia ajudar o povo a se lembrar dos atos poderosos e amorosos de Deus quando cantassem essa narrativa poética, garantindo assim que não se esquecessem de suas ações, como havia acontecido com a geração do deserto. O verbo hebraico traduzido como esquecer, ishkehu, é usado 2 vezes nesse salmo. No Salmo 78, versículo 7, a ênfase em não esquecer os feitos do Senhor está associada à confiança em Deus e à obediência aos seus mandamentos. Por outro lado, esquecer-se das obras de Deus significa ser uma geração obstinada e rebelde e revelar o problema mais profundo de um coração inconstante, isto é, um espírito que não foi fiel a Deus. Apesar de todas as maravilhas e bênçãos que os israelitas receberam no deserto, eles, de maneira rebelde, continuaram a pecar, tentaram a Deus no seu coração e falaram contra Deus. É em resposta a esse pecado que encontramos a referência à ira divina no Salmo 78, verso 21, abre aspas, ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu-se fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel. Fecha aspas. A razão da ira do Senhor é resumida no versículo seguinte, porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Apesar de todos os sinais e maravilhas que havia realizado diante dos olhos deles. Da mesma forma, a próxima referência à ira divina acrescenta que, apesar de tudo isso, continuaram a pecar e não creram nas maravilhas de Deus. Na verdade, o Salmo ainda aponta que quando o Senhor os atingia, eles começavam a buscá-lo novamente e a se lembrar de que ele era a sua salvação. Essa reação, no entanto, não era genuína. De fato, com a boca o adulavam, com a língua o enganavam, mas o coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança.
É precisamente nesse contexto que encontramos a descrição mais bela e amorosa da ira de Deus presente nesse salmo. Abre aspas. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Asaf também lembrou ao povo de Deus que a ira divina os havia libertado da opressão no Egito, quando seus juízos sobrevieram contra os egípcios. Mas, depois dessa libertação maravilhosa, os israelitas tentaram o Deus Altíssimo e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Entre os mandamentos divinos é dada ênfase especial ao pecado da idolatria. Eles o irritaram com os santuários locais, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. É interessante observar que a ira de Deus é descrita nesse contexto em termos de abandono. Abre aspas. Por isso, o Senhor abandonou o tabernáculo de Siló e entregou o seu povo à espada. A narrativa poética do Salmo 78 indica que a ira de Deus não é uma iniciativa arbitrária nem uma reação descontrolada. Pelo contrário, até amanhã sua no ira estudo é adicional. uma resposta Até lá. firme ao pecado contínuo e rebelde. Vamos recapitular agora o segundo ponto destacado pela lição, que é o fato de que a ira de Deus é uma indignação amorosa e justa. Vamos entender. As narrativas dos evangelhos sobre a purificação do templo feita por Jesus oferecem um exemplo inestimável que mostra que devemos compreender a ira divina como uma indignação justa e adequada, em vez de uma atitude arbitrária e impulsiva da parte de Deus. No capítulo 16 do livro O Desejado de Todas as Nações, que se intitula Corrupção na Casa de Deus, apresenta observações bastante esclarecedoras para a nossa reflexão sobre a ira de Deus. Nesse capítulo, Ellen White argumenta várias vezes que não foi apenas o homem Jesus que realizou a purificação do templo. Nas palavras dela, a purificação do templo era uma manifestação de poder sobre-humano. Além disso, olhando para Cristo, as pessoas viram a divindade irradiando através das vestes da humanidade. Ellen White explica que os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos e dividiam o lucro com os sacerdotes e líderes que enriqueciam à custa do povo. Assim, em vez de agirem verdadeiramente como representantes de Deus perante o povo, corrigindo os abusos no pátio do templo, os sacerdotes e líderes buscavam os próprios interesses de lucro. Como ela ressalta, deviam ter dado ao povo um exemplo de integridade e compaixão, considerando as necessidades dos adoradores e estando prontos para ajudar os que não tinham condições de comprar os sacrifícios exigidos. No entanto, deixaram a ganância endurecer o coração. Ellen White descreve aqueles que iam ao templo como pessoas que estavam sofrendo em necessidade e aflição. O cego, o paralítico e o surdo estavam ali. Alguns eram levados em macas. Muitos eram pobres demais para comprar a mais humilde oferta para o Senhor. Pobres demais até para obter o alimento com que saciassem a própria fome. Mas os sacerdotes não tinham solidariedade nem compaixão por eles. Seus sofrimentos não despertavam piedade no coração dos sacerdotes. Em contraste com os sacerdotes, Jesus vai ao templo e vê as transações desonestas e a aflição do pobre. Ellen White usa a linguagem da indignação para enfatizar as reações de Jesus. Ao contemplar a cena, sua fisionomia mostrou indignação, autoridade e poder. É nesse contexto de indignação que ela destaca que a divindade de Cristo irradiou através de sua humanidade. Enquanto aqueles que estavam empenhados no comércio profano olhavam para ele, sentiram-se como se estivessem perante o tribunal de Deus
para responder por seus atos. Ela qualifica a ação de Jesus em derrubar as mesas dos cambistas como zelo e severidade nunca antes demonstrados por ele. É importante observar que essa ira não pode ser adequadamente compreendida sem a ênfase na compaixão de Cristo para com os pobres, que foi despertada pelo comércio no templo. Com lágrimas nos olhos, dizia para as trêmulas criaturas que o cercavam: não temam, eu livrarei vocês, e vocês me glorificarão. Para isso vim ao mundo. Essa narrativa bíblica, explorada por Ellen White com tamanha beleza, mostra, em termos cristológicos, que a ira de Deus é uma indignação amorosa e justa contra a opressão e o sofrimento de seu povo. Por fim, essa indignação divina desencadeia uma poderosa libertação do povo como resultado do juízo contra os opressores. Para encerrarmos, no artigo Reflexões sobre a Ira de Deus, Marvin Moore analisa as reações divinas à injustiça. O autor menciona uma história que vamos adaptar e resumir. Um dia, certa mãe foi ao quintal buscar alguma coisa e encontrou seu filho adolescente sendo agredido sexualmente pelo tio. Diante disso, será que a mãe deveria ir ao quarto e apenas orar por essa situação? Ou deveria intervir para deter tanto o pecado quanto o pecador? Com essa história em mente, peça aos membros de sua classe que discutam a seguinte questão. E eu escolho a questão de número 4. A Bíblia aconselha: irai-vos, mas não pequeis. Efésios capítulo 4, verso 26. Com essa história em mente, peça aos membros da sua classe que discutam a seguinte questão, e eu escolhi a questão de número 3. Em que situações você já agiu de maneira concreta para eliminar a injustiça ou para diminuir o sofrimento de outros? Fim da recapitulação. Agradeço a você que chegou ao canal durante essa semana e que nos acompanhou diariamente. Continue deixando seus pedidos de oração nos comentários também, para que todos nós possamos interceder como uma comunidade de fé pelo seu pedido. Um forte abraço. Aguardo você amanhã para iniciarmos a lição 6. Fiquem todos com Jesus. Até a próxima lição da próxima semana. Não esqueça de se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Tchau, tchau.